Então, aqui, né, essa parte da aula é quando nós vamos comentar um pouco mais a respeito do fluxograma, né, com mais detalhes, apresentar para vocês o fluxograma das etapas de elaboração do queijo e, a partir daí, conseguir entender um pouquinho sobre essa variedade de queijos que estão disponíveis aí no mercado. Como uma primeira etapa, então, do processo, o leite ele vai ser pasteurizado. Ele é pasteurizado por quê? Para que haja a eliminação das bactérias patogênicas. Na aula que nós falamos sobre a conservação pelo controle da temperatura, nós discutimos um pouco a respeito da pasteurização. Então, só para a gente retomar, as temperaturas elas não são tão elevadas, não ultrapassam aí a 100 graus, então no caso do leite fica em torno de 63, 65 graus mais ou menos, e fica aí sendo pasteurizado por 30 minutos, né? Para que haja aí a destruição das bactérias patogênicas. No entanto, ainda se permanecem algumas bactérias que são deteriorantes. Então, é isso que vai ser importante no caso da validade do queijo posterior, né? E também essa questão das bactérias deteriorantes, elas vão ser aí controladas quando houver a questão da maturação. Então, a primeira etapa é realmente a necessidade da pasteurização. Então, a portaria, ela traz o seguinte, que é obrigatória, né, a necessidade da pasteurização ou qualquer tratamento térmico equivalente que possa deixar a fosfatase residual, né, negativa, como nós já comentamos quando nós falamos sobre a pasteurização do leite, em que a fosfatase precisaria estar negativa após pasteurização. No entanto, a portaria traz a seguinte questão, né? Que essa obrigatoriedade em relação à pasteurização ou qualquer outro tratamento térmico que seja equivalente, ele pode ser excluído dessa necessidade caso o queijo ele fique maturado em temperaturas superiores aos 5 graus e que fique num tempo aí não inferior a 60 dias. Então, a pasteurização ela se torna obrigatória, no entanto, salvo exceções nessas condições que é dito aí pela portaria. Bom, feita a pasteurização do leite, aí sim entra a coagulação ácida e a coagulação enzimática, ou seja, esses dois processos são de fundamental importância para que haja a formação da coalhada, né? Para que a caseína se coagule e consiga dar origem à coalhada. Bom, para que aconteça então a coagulação ácida, né? Podem ser adicionados o ácido propriamente dito, então normalmente se adiciona o ácido lático, né? Um ácido orgânico, adiciona-se naturalmente o ácido, ou então pode ser adicionado aí os micro-organismos, e esses micro-organismos é que vão fazer a fermentação do leite, né? Então, nós já comentamos numa aula anterior a essa, em que a fermentação do leite, ela acontece pela adição de bactérias láticas, essas bactérias vão utilizar a lactose, a galactose e a glicose como fonte de energia, e daí, essa fermentação, ela tem que acontecer num processo, numa condição adequada, então em controle de temperatura adequado, né? E a partir, né, desse produto da fermentação vai surgir o ácido lático, e é esse ácido lático que vai fazer com que haja a coagulação da caseína. Então, toda vez, né, seja de forma adicionando o ácido propriamente dito ou produzindo a fermentação, todos eles, né, toda vez que vai produzir o ácido lático, né, ou adicionar o ácido lático, vai provocar a precipitação do leite e, com isso, ajudar na formação da coalhada. Após, então, a adição do ácido ou esse ácido sendo produzido a partir da fermentação, é feita a coagulação enzimática. Como é que é feita a coagulação enzimática? Se adiciona o chamado coalho. Esse coalho nada mais é do que formado por enzimas, que pode ser a renina ou a quimosina. Independentemente, né, são enzimas que são extraídas aí de animais, de ruminantes, e essas enzimas, elas têm a característica de, em pH baixo, né, em pH mais ácido, de coagular aí a caseína para formar essa coalhada.
Só para lembrar, como nós estamos tratando de enzima, a enzima ela tem uma temperatura ótima de atuação. Então, para que essa enzima possa fazer a sua atividade, essa atividade ótima, a temperatura do leite tem que estar na faixa de 28 a 37 graus. Então, se estiver acima dessa temperatura, então, como a gente colocou aqui embaixo, né, superiores a 45, vai acabar destruindo a enzima e não vai dar origem ao coalho, né, a coalhada. E se tiver em temperaturas mais baixas, o coalho acaba não conseguindo ter a sua atividade, porque não tem uma temperatura ótima, então acaba sendo inativado. Então, a adição, né, a coagulação enzimática, a adição desse coalho, ele deve respeitar a temperatura do leite. Então, temperaturas muito baixas não são favoráveis e temperaturas muito altas também não serão favoráveis, né? O ideal é que se acrescente a temperatura aí de no máximo 37 graus, tá? Bom, depois que é feita a coagulação ácida e a coagulação enzimática, então a caseína vai se coagular, vai gerar aí o que nós chamamos de corpo sólido, essa massa sólida, que nós chamamos de coalhada, e essa coalhada é o que nós devemos separar do soro. Então, nós vamos, a partir de agora, verificar essa coalhada e a formação do soro. Vocês vão assistir em vídeo, nos vídeos que nós disponibilizamos aí para vocês, né, a respeito da produção de queijo, e vocês vão ver essa relação, então, da separação do coalho do soro. Então, gente, fica com essa característica, né? Então, aqui em cima a gente tem o soro do leite e aqui embaixo nós temos uma massa sólida, né? Então, vocês vão entender um pouquinho mais a respeito disso, principalmente nos vídeos. E o importante é que se retire esse soro e fique exatamente com essa massa sólida, com a coalhada propriamente dita. Como uma terceira etapa, então imaginem o seguinte: o leite foi pasteurizado, aí ele recebeu o ácido ou foi promovido aí a fermentação, né? Então ele tem a presença de ácido, mais a presença da enzima, né, que é o coalho, ele fica descansando aí em torno de 40 a 1 hora, e aí ele fica com a característica que nós apresentamos na figura anterior, né? Então a separação da coalhada, que é esse corpo sólido, mais o soro que fica sobrenadante. Posterior a isso, é feito o corte da coalhada. E é importante essa questão do corte da coalhada. Normalmente as indústrias elas fazem com um equipamento chamado lira, mas inclusive, né, vocês vão verificar, né, vocês vão compreender como é que é feito esse corte da coalhada nesses vídeos que nós colocaremos aí para vocês no final da aula, que vai ilustrar um pouquinho mais esse corte da coalhada. E o que é importante vocês saberem é que, inclusive, esse corte, né, da coalhada, dependendo do tamanho da partícula formada, né, desse coágulo, é que vai diferenciar também o queijo. Então, aqueles que são cortados aí com partículas menores, é que vai apresentar uma menor umidade, porque vai promover mais facilmente esse dessoramento. Tá bom? Então, o dessoramento representa aí a retirada, essa separação da coalhada do soro do leite, que inclusive acontece ao mesmo tempo em que nós vamos moldar. Então, são utilizadas as queijeiras elas têm as suas perfurações por onde vai passar esse soro. Então, esse soro acaba sendo eliminado a partir da própria forma do queijo. E a moldagem também da coalhada, além da questão do dessoramento, ela serve para dar forma ao queijo. Então, a gente tem aí uma porção de queijeiras, com cada uma tendo o seu tamanho, a sua característica, e isso vai ser importante para conferir um tamanho específico do queijo. Então, hoje nós conseguimos entender e saber um pouquinho mais, né, que existem aí queijos de N tamanhos, tá bom? E, por fim, a moldagem da coalhada é feito um processo de prensagem para que ainda se ajude a retirar mais ainda a presença desse soro, tá bom? Bom, para os queijos que são frescos,
como eles são produzidos e são comercializados, é natural que nós compremos esses queijos ainda com sorinho na sua embalagem. Então, não deu para se retirar toda a quantidade de soro, e aí, conforme ele vai aí passando o seu tempo, o soro vai saindo, né? Ele vai sendo eliminado aí daquele queijo já formado. Agora, a maturação, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela é importante também para contribuir com os processos de dessoramento. Eu acabei deixando essa figura aí na apresentação de vocês, justamente para destacar alguns pontos importantes no que diz respeito à moldagem, né? Então, essas daqui, essas branquinhas, são chamadas queijeiras, tá? Elas são perfuradas aqui embaixo, justamente porque para que haja aí, né, a contribuição do dessoramento. Mas mais do que isso, tá, gente? Por que eu mantive essa figura aqui para vocês, né? Para apresentar para vocês. Olha como é que são, né? Como é que é a paramentação dos funcionários, dos manipuladores. Então, percebam que tem que existir um controle de qualidade para a produção de queijos, né? Para que não haja aí a contaminação, tá bom? É feita também a salga do queijo. A salga, ela pode ser feita em alguns momentos do preparo do queijo, que eu vou comentar agora. Mas antes de eu comentar, né, sobre a salga, o processo de salga, por que é importante salgar o queijo? Uma, para conferir sabor, ele contribui para a dessoragem final e, por fim, ele ajuda no processo de conservação, uma vez que a presença de sal reduz a atividade de água, né, aumenta a pressão osmótica, reduz a atividade de água e ajuda nos processos de conservação. Enfim, então, sabendo da importância da salga, quando então pode ser feita a salga? A salga, ela pode ser feita de três formas. Ela pode ser feita na massa. Então, no momento em que o leite, né, posteriormente da pasteurização, ele pode receber uma quantidade de sal, né? E aí acontecer os processos de coagulação ácida, enzimática, e aí dar sequência ao fluxograma já comentado aí com vocês, tá? Então, pode ser feita dessa forma. Qual é a grande característica quando fala da salga na massa? Quando você tem a separação da coalhada e o soro do leite, esse soro ele fica salgado. E esse soro ele pode ser usado, né, para a produção de ração animal. Então, uma vez que ele está salgado, ele acaba sendo inutilizado. Então, em alguns locais, inclusive vocês vão entender um pouquinho mais no vídeo que foi disponibilizado aí para vocês assistirem, né? Que a salga ela é feita a seco, ou seja, se adiciona o sal posteriormente à moldagem, né? Então, coloca-se a coalhada na queijeira e daí é feita a adição de sal a seco. Então, vocês vão ver que a adição do sal a seco, isso acaba sendo importante, uma vez que esse soro do leite pode ser aí utilizado para em outros locais de outras formas. E, por fim, nós temos o sal, a salga, né, em solução de salmoura. Então, nós temos a água, né, mergulhada numa água concentrada aí de sal. Essa coalhada ela fica mergulhada por um determinado tempo, aí vai depender de cada tipo, né, cada espécie de queijo, cada variedade de queijo, e o sal vai sendo aí absorvido por essa coalhada, né? Então, ele vai ficando salgado, baseado aí uma vez que está mergulhado na solução de salmoura. E daí nós temos o processo de maturação. Então, a maturação ela é feita com os queijos que são maturados, né? A grande maioria acaba recebendo aí a maturação. No entanto, os queijos frescos, eles acabam não sendo maturados e por isso a sua denominação de queijo fresco. Bom, a maturação, ela depende do tipo de queijo, né? Então, pode ser de horas, meses e até anos, né? Ano, na verdade, né? Então, a maturação, ela tem essa característica.
Bom, o queijo, ele fica armazenado numa condição específica, né, em termos de arejamento, em termos de umidade, em termos de temperatura, e que isso vai ajudando no processo de dessoramento, né, e então ele vai perdendo esse soro, ele vai perdendo a sua umidade, né, vai perdendo peso, e também vai ganhando aí outras características, uma vez que ele estando maturado, em condições, nesses locais, né, dependendo das condições em que esses queijos são armazenados, promovem aí modificações bioquímicas que acabam alterando o sabor, consistência, a própria textura, né, e isso vai também contribuindo com a variedade de queijos. Na verdade, a maturação é a principal etapa de elaboração dos queijos que faz com que modifique um queijo do outro. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Então, aqui a gente tem o grana padano, ele fica em torno de 14 meses aí armazenado nessas condições. Então, ele acaba sendo, depois de um certo tempo, então existe o mestre queijeiro que faz essa conversão, faz análise, e ele acaba virando esse queijo de um lado para o outro aí durante os 14 meses. Bom, existe a maturação, e cada maturação é que dá uma característica, então, para o queijo. Então, eu coloquei esse, né, que é um exemplo de um queijo que é produzido lá na França, e esse queijo, ele é maturado dentro de uma caverna. E qual é a característica? É uma caverna em que tem uma grande porção de ácaros. E esse queijo, ele fica armazenado, então a gente tem lá controle de umidade, controle de temperatura, né, de acordo com essa caverna, e mais a presença dos ácaros. E os ácaros entrando em contato com o queijo dá uma característica, um sabor peculiar a esse queijo. Então, a maturação, o que é importante vocês entenderem, né? Que dependendo do local em que esses queijos forem armazenados, as condições de armazenamento é que vai dar uma característica peculiar ao queijo. É na maturação que pode acontecer a adição de bolores, que fica com a característica, por exemplo, do queijo brie, do queijo camembert, adição de bolores que dá origem ao queijo roquefort e ao queijo gorgonzola, tá? Pode acontecer a fermentação alcoólica e produzir o CO2 e produzir aqueles furinhos, conforme nós comentamos lá na aula de fermentação. Então, é a maturação que é uma etapa primordial para que haja aí a diferenciação de queijos. E o tempo médio, como eu falei para vocês, de maturação, vai variar de acordo com o tipo de queijo. Então, a gente tem o queijo parmesão, muito semelhante ao grana padano, que leva em torno de 14 meses. A gente tem, por exemplo, o camembert, que fica em torno de 3 meses. Então, existe a variação e esse período de maturação é extremamente importante, então, para que ele adquira aí as suas características peculiares em termos de sabor, em termos de textura, de consistência. Ele perde peso, ele vai sendo dessorado, então conforme passa-se o tempo, aí acaba perdendo a umidade e o queijo ele vai ficando aí mais seco, como por exemplo o queijo parmesão, que é um queijo bem duro, é um queijo bem mais seco comparado, por exemplo, a um queijo camembert. Alguns queijos podem receber aí os corantes, não são todos eles, principalmente aqueles que têm uma coloração bem amarelada, né? Então podem receber esses corantes. Então, por exemplo, o prato é muito comum ele ser bem amareladinho, né? Podem receber aí principalmente corantes que são de origem vegetal, então urucum, açafrão, mas a quantidade é pequena desses corantes adicionados. E eles servem para dar uma coloração diferenciada ao queijo, simplesmente para modificar, né, a característica. Não tem mais outra função, outra finalidade, além de modificar a sua coloração. Outra etapa que eu já havia dito que não é todo queijo que sofre, né, esse processo, é a filagem. A filagem ela é bem característica para queijos como mussarela e provolone,
ou seja, aqueles queijos que quando nós aquecemos, ele acaba derretendo, né? Então, ele fica com essa característica de estica e puxa. Bom, por que que acontece esse processo de filagem? Aquela coalhada formada, né, ela acaba sendo mergulhada em água aquecida, né, em torno de 75 a 80 graus, e o mestre queijeiro é quem normalmente faz esse processo, ele vai moldando, né, então ele vai trabalhando com a massa, então ele vai trabalhando com essa massa aquecida, então ela fica aí pré-cozida, e essa massa ela vai sendo trabalhada e ela fica com uma característica de massa de pão. Posteriormente, pode ser colocado aí as formas e aí vai dar a origem, né? Vai dar a forma com que esse queijo é moldado. Então, o queijo mussarela, o queijo provolone. Existem aquelas mussarelas na forma de trança. Por quê? Porque o próprio mestre queijeiro, ao trabalhar essa massa, que fica como uma característica de massa de pão, ele consegue trabalhar e dar origem a, por exemplo, formato de trança, a formato de nó. Então, assim como a gente consegue fazer com uma massa de pão, por exemplo, né? E isso significa a filagem. Então, a filagem ela não é atribuída a todos os tipos de queijo, exceto aqueles queijos que derretem, e nada mais é do que submeter essa massa coalhada a uma temperatura mais alta, e essa massa ela vai sendo cozida e sendo trabalhada ao mesmo tempo para dar a sua forma e ficar com a característica de chiclete, né? Aquele estica e puxa. Ainda temos o processo de defumação, também não é feita com todas os tipos de queijo. Um queijo muito conhecido é o queijo provolone, tanto é que a sua coloração em volta ele fica mais amarronzado em função aí da defumação. Então, a defumação, ela consiste em expor esse queijo a uma fumaça específica, e essa fumaça específica, ela vai dar um sabor, vai melhorar a aparência, né? Vai ficar com uma cara mais de envelhecido, então vai ficar com uma cara mais bonita, uma coloração mais dourada, enfim. Então, ele é importante para contribuir aí com o sabor. A defumação também, por um determinado período, claro que hoje ela está muito mais voltada à modificação de sabores e dar, né, características diferenciadas ao queijo. Mas a defumação, ela tem uma ação, como eu coloquei aqui embaixo, bactericida. Então, a partir da defumação, é importante que vocês saibam, né, que a sua ação bactericida justamente acontece por quê? Porque com a defumação forma uma casca rígida, e essa casca rígida é uma barreira física contra a penetração de bactérias patogênicas, então contribui aí com os processos de conservação. E, além disso, quando esse queijo ele é exposto a essa fumaça, são produzidas substâncias, hidroxialdeídos, aromáticos, enfim, essas substâncias, elas são substâncias bactericidas, substâncias que são desfavoráveis para que haja o crescimento dessas bactérias patogênicas. Então, o processo de defumação, ele também tem uma ação aí de contribuir com a conservação dos queijos. E por fim, né, podem ser adicionados outros aditivos, como a legislação permite, né, desde que esteja aí relacionado na lista, né, autorizado aí para dentro dessa portaria, tá bom? Naquela portaria apresentada no início, então que são aí autorizados esses aditivos. E podem ser que existam legislações específicas para cada variedade, né, de queijo, e daí pode ser que haja ou não a permissão do uso de aditivos de acordo com determinados tipos de queijo. Então, podem também ser adicionados outros tipos de aditivos que vão contribuir com a conservação, com o controle de umidade e que vão ser importantes aí para a elaboração do queijo, processos de conservação de maneira geral, tá? Mas, para tanto, deve respeitar o que a legislação traz. Então, quais são os aditivos que são aí preconizados, quais são permitidos e suas respectivas quantidades.